Wanderson de Souza Freitas, sou professor de balé clássico e tenho um canal no YouTube voltado à dança. Esse canal leva o meu nome, eu convido você a conhecer o canal. Se você gostar, eu peço que você assine, se inscreva, aperte o sininho. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores nomes da dança brasileira, Wanderley Lopes, que durante mais de 30 anos foi uma das principais figuras do Balé Teatro Guaíra. Nós já tínhamos tentado uma chamada, estamos agora na segunda tentativa e eu vou convidar a Wanderley aqui para estar comigo. Marcos, meu aluno, muito obrigado por estar aqui. Vamos convidar o Wanderley então a se juntar aqui. Convidar o Wanderley. Entrou. E aí, deu certo? Só que agora você vai ter que... Wanderley, tudo bem? Tudo certo. A tecnologia ajuda, mas... A tecnologia ajuda, mas às vezes se atrapalha um pouco. Que na verdade a gente faz de uma outra... Eu faço parte de uma outra geração, né? Nós fazemos, né? Nós fazemos. Fazemos a parte... Na verdade, assim, o que é maravilhoso nisso tudo é que a gente conseguiu pegar uma transformação, né, de várias coisas, né? Certo, a tecnologia ajuda. Entendi. Mas a tecnologia... Deixa eu só inverter a tela aqui. Você está conseguindo me ver agora? Ver e ouvir muito bem. Tá bom. Muito bem. Eu pensei que a câmera estava virada para o outro lado. Olha, ela apareceu um pouquinho assim, não vou te enganar não, mas agora tá bem. Então tá bom. Simbora, Wanderley, toca o barco. Vamos tocar o barco. Meu querido, muito obrigado por você estar aqui, viu? Muito Imagina. obrigado. Você tem uma história longeva, rica, com excelentes frutos. Com certeza, esse canal que tem o objetivo de resgatar de uma maneira modesta e resguardar a memória dos artistas brasileiros da dança, o canal é muito grato a você. Tá bem? Tamo juntos, imagina. Eu que fico feliz porque, na verdade, a gente tem uma... O Brasil é tão carente de memória, né? De esse tipo de trabalho de resgate, principalmente no nosso mundo da dança, é tão importante porque a gente vê pelas políticas, né, culturais que acontecem, pouco se fala da dança e ela é tão importante, é tão necessária para a vida humana, né? O que a gente faz, que às vezes a gente fica até com raiva de não ter, que as pessoas não olham, né? Que é a classe de, né, gestores políticos, gestores culturais, de certa forma, não dão tanta importância como a gente que está na área dá, né? Talvez seja meio que natural, mas a gente não aceita muito como uma coisa natural. Porque não deveria ser. Ô Wanderley, você se lembra da Beth Carvalho, a sambista, cantora que faleceu? Muito bem. Ela dizia, uma vez ela disse assim, essa história de que o Brasil tem memória curta, isso não existe. A imprensa, a mídia tem uma memória curta, mas o público não tem, porque o público se lembra. E isso é a mais pura verdade, porque quando eu vou fazer um trabalho, uma entrevista com pessoas que não estão na mídia, como no seu caso, por exemplo, né, foi eu fazer a chamada, o que você, né, não fui eu, você recebeu de elogio, então assim, as pessoas se lembram de você, conhecem a sua história. Infelizmente, a mídia é que não se importa, sabe-se lá por que razão, né? Mas a gente está aí para dizer, calma, que não é bem assim não, né? Tem gente antes aí, vamos respeitar. Hoje eu escutei um depoimento do Fábio Porchat, por conta da partida do nosso querido e saudoso Jô Soares. Ele falou que o Jô Soares era, na verdade, o YouTube de antigamente. Então, que as pessoas, para aparecerem na mídia e se fazerem artistas e mostrarem seus trabalhos, tinham que passar, né, pelo programa do Jô. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Então, hoje em dia, as mídias sociais, elas têm uma importância, quer dizer, não vão mais sair das nossas vidas. E a gente que é, entre aspas, aqui do Sul, a gente também fica um pouco longe dessa mídia centralizada, que era o eixo Rio-São Paulo.
Então, muitas coisas aqui para Curitiba, nós temos trabalhos maravilhosos, né, em várias áreas, né? Temos artistas fantásticos, nós exportamos atores, bailarinos para o mundo inteiro. Nós tivemos um Sim. programa dentro do Balé Guaíra, que foi muito importante, que era a dança masculina, criada pelo nosso antigo diretor, Carlos Trincheiras. Ele criou um curso de formação acelerada para rapazes, para a formação de bailarinos em dança. E hoje nós temos bailarinos assim, sabe, em centenas de companhias pelo mundo. Né? Então a Sim. gente fica Vanderlei, super mas maravilhado. antes, antes de nós falarmos aí, antes de chegarmos ao Guaíra, vamos falar de você, do seu início. Eu queria dizer que o Marcos aqui, que é um estudante de dança, um artista, está aplaudindo o que nós estamos falando. Aí é mais um que abraça a causa da arte também. Muito obrigado, Marcos. Viva! Que bom. Vanderlei, me fala do seu início. Rapaz do céu, eu acho que eu sou o meu início dentro da dança é mais ou menos como a grande maioria dos lutadores masculinos. E aí vamos voltar ao tempo, né? 40 anos lá atrás, onde todo aquele preconceito enraizado cultural que nós temos no país com relação a essa a nossa arte, né? Existia, era Uhum. muito grande. E eu senti isso na pele por um motivo muito simples e particular, porque eu morava num orfanato e eram 105 crianças nesse lugar, adolescentes e jovens e tal. Então imagina só, eu escondi, né, dessa galera toda que era minha família, praticamente mais de um ano que eu fazia balé no Teatro Guaíra. Mas Olha. como que deu esse início? A minha vontade, o que me motivou, foi num dos momentos que eu estava vendendo o jornal na rua, e eu vi na televisão o Quebra-Nozes com Baryshnikov. E aí eu parei na frente ali da loja e fiquei olhando, porque antigamente as coisas aconteciam, não era todo mundo que tinha televisão colorida, né? Então, imagina, eu estava na frente de uma vitrine, dentro de uma televisão, olhando aquele espetáculo, e disse, caraca, eu quero fazer isso. Mas olha que interessante, mas o meu primeiro interesse pelo balé foi porque eu via aqueles saltos maravilhosos que ele dava, eu falei assim, eu posso usar isso no karatê, porque eu estava começando a fazer karatê. Então, eu vou Quantos usar anos isso no você karatê. tinha? Eu tinha 14 para 15 anos, quando eu me interessei pela primeira vez. Daí, falei assim, ó, tudo bem, eu vou fazer dança. Procurei a nossa orientadora educacional lá na Casa do Pequeno Jornaleiro, é onde eu morava, que é uma instituição aqui que era protegida, né, pelo Instituto de Assistência ao Menor, aqui do Paraná, que é o IAM. E era para ser uma casa de passagem, mas naquela época não existia as casas de passagem, era interno mesmo, nós ficávamos internados. Aí, por que eu fui parar nesse lugar? Antes de chegar na Casa do Pequeno Jornaleiro, eu passei por duas outras instituições, né? Então, eu fui parar num orfanato com 3 anos de idade, na verdade. Os meus pais se separaram, minha mãe tinha vindo do interior e não queria, de forma alguma, que os seus filhos tivessem a mesma vida que ela teve lá no interior. Nós somos em 3 irmãos. E aí, quando minha mãe se separou, ela estava com uma mão na frente e outra atrás, não sabia o que fazer. Ela trabalhava num hospital aqui chamado São Roque, que é um hospital que trata de pessoas com problema de hanseníase, que lá atrás, vamos voltar atrás novamente, se chamava lepra, né, o termo exato. E aí, essas pessoas doentes ficavam isoladas das famílias, e a minha mãe foi trabalhar como auxiliar de enfermagem nesse lugar. Como meu pai, eles se separaram, a minha mãe não sabia onde colocar, nos colocou nesse orfanato que chamava Educandário Curitiba, que era o local onde os filhos dos doentes desse lugar, desse hospital, ficavam. Como minha mãe era enfermeira, ela conseguiu nos colocar nesse lugar. Aí, com o tempo, 2 anos depois, a minha mãe tirou o meu irmão e minha irmã desse lugar, eu continuei e fui ficando. Até quando eu tinha 7 para 8 anos, eu fui transferido para um outro lugar chamado Educandário Munhoz da Rocha Neto,
que fica aqui num bairro do Portão, aqui em Curitiba, que é um outro orfanato de freiras. Depois de um ano nesse orfanato, menos de um ano, na verdade, eu fui transferido para a Casa do Pequeno Jornaleiro, aí já com 9 para 10 anos. E continuei vendendo, aí fui vender jornais na rua, e fui ter contato com as pessoas, e fiquei nesse lugar até os 15 anos vendendo jornal na rua. Mas, um pouco antes, entre 14 e 15 anos, eu já trabalhava internamente na Casa do Pequeno Jornaleiro e comecei a vender e trabalhar internamente. Chegou um momento que eu só comecei a trabalhar internamente, e daí eu começava a distribuir jornal para as crianças e recebia, na hora do almoço, né, perto do meio-dia, mais ou menos, o que eles tinham vendido. E eu fiquei com essa responsabilidade de recolher o jornal de madrugada, e quando eu voltava do colégio, eu também tinha outra função, que era colocar o leite para ferver, que era mais ou menos 70 litros de leite, mais ou menos, que eu colocava para ferver, naquelas panelas bem grandes, de 30 a 40 litros, enquanto o leite ficava fervendo, eu ficava vendo a televisão, meio assim, quase de madrugada, entre 11h30, 1h da manhã. E repetiu o Quebra-Nozes, eu comecei a ver a reprise do Quebra-Nozes, eu sozinho, eu falei assim, caramba, eu olhava para os lados, um refeitório enorme, e eu sozinho vendo aquilo. Wanderlei, desculpe, Anjinha Teixeira dizendo que te ama. Olha, que carinho lindo. Retribuo com o maior, lá, do fundo do meu coração. E aí, o que aconteceu? Eu estava lá nesse refeitório enorme, sozinho, as crianças dormindo. Eu falei assim, gente, não acredito que ninguém está vendo isso. Eu vou fazer balé. Nessa altura, eu falei que eu estava conversando, voltando um pouco, falei com a minha orientadora, ela me orientou a ir no Teatro Guaíra. Só que nessa época, o Teatro Guaíra não aceitava rapazes. A escola só aceitava meninas. Bom, voltei, né, falei com ela assim, puxa, não tem aqui, nós não tínhamos quase academias em Curitiba particulares para entrar. 2 anos mais tarde, eu trabalhava na Casa do Pequeno Jornaleiro e no Centro Auditivo Telex, na parte da tarde. E aí, eu já estava entrando nas escolas particulares em Curitiba, e veio momentos de decisão no cinema, que era com o Baryshnikov também, com a Anne Bancroft, Shirley MacLaine. Eu falei assim, cara, eu vou fazer balé, agora eu posso pagar. Foi o que eu fiz. Eu fui até novamente para o Teatro Guaíra. Coincidentemente, o Carlos Trincheiras tinha acabado de criar um curso de formação acelerada para rapazes, onde dava aula o Jair Moraes, que acabou sendo o nosso primeiro bailarino, um maravilhoso bailarino brasileiro, que trabalhou na Gulbenkian também, João Carlos Caramês e o próprio Trincheiras, que dividiam essa tarefa de formar rapazes. E eu entrei nesse curso de formação acelerada nas férias e fazia balé de manhã, né? Vou voltando, a história é muito maluca, assim, porque de madrugada acordava, recebia jornal, distribuía para as crianças, recebia, daí ia fazer balé, de manhã, o pessoal, as garotadas iam vender jornal, eu ia fazer balé, voltava correndo, recebia, almoçava correndo, ia para a Telex, à noite ia para o balé, que era nas férias. Aí quando começou as minhas aulas, eu falei assim, gente, eu vou ter que optar. O que eu vou fazer? Eu faço balé ou vou estudar? Daí aconteceu que eu fui estudar e comecei a fazer balé só de manhã. E eu falei, sabe uma coisa? É isso que eu quero. Saí da Telex, eu ganhava 3 salários mínimos e meio na Telex, e entrei no Balé Teatro Guaíra dividindo um salário mínimo. Fiquei 6 meses ganhando meio salário mínimo. Então, quer dizer, foi uma troca maluca. Aí as pessoas assim, mas você não precisava de dinheiro? Eu disse, não, eu morava num orfanato, eu tinha água, comida, cama, tudo. Então, quer dizer, eu não tinha essa coisa assim da ganância de ter as coisas. Eu sempre me contentei com um pouco, né, na verdade. Então, eu não tinha esse tipo de problema. Falei assim, uma coisa, vou fazer balé. E continuei fazendo, tal, e entrei como bolsista no Teatro Guaíra. Daí, quando eu entrei como bolsista, eu comecei a ganhar um salário mínimo. Não deu um ano, mais ou menos, eu recebi uma proposta de uma bolsa de estudos para a Fundação Calossi Gulbenkian, em Portugal, e fiquei lá praticamente um ano. Lá, sim, eu me alimentava de dança, né, de trabalho, de aula,
24 horas praticamente. Então, eu fazia aula de manhã, de tarde e de noite. De manhã, eu fazia no Conservatório Nacional, ou às vezes fazia na Companhia Nacional de Bailados, e à noite eu fazia no Balé Gulbenkian. Daí teve um momento que sempre mudava. Então, eu fazia na Gulbenkian de manhã, à tarde no Conservatório, e à noite na Companhia Nacional de Bailados. E sempre, todos os dias eu fazia isso. Em menos de um ano eu voltei para o Balé Teatro Guaíra e fui contratado como corpo de baile. E aí fui progredindo na minha carreira, construindo a minha história artística, né, naturalmente, e fui tendo esses tipo, digamos, essas promoções pela qualidade técnica que eu apresentava nos trabalhos que eram coreografados para nós. Desde coreógrafos como Carlos Trincheiras e coreógrafos convidados, né, como o Milton Sparenblek, que é um coreógrafo muito importante. E aí temos coreógrafos brasileiros, né, também o Rodrigo Pederneiras, né, o Rodovalho, alguns coreógrafos que começaram a trabalhar com balé Guaíra também. E aí, nesse momento, eu fui, né, sendo promovido, então passei pelo corpo de baile A e B, daí fui para solista A e B, e cheguei ao cargo de primeiro bailarino A e B, e bailarino principal que encerrou a minha carreira. Então, a minha carreira, ela foi muito longeva, mesmo assim. Eu fui promovido a primeiro bailarino em menos de 5 anos de balé. Sim. E fui promovido em 1988, fiquei e me aposentei me aposentei agora em março desse ano. Olha, o primeiro bailarino. Eu gostaria de saber se você tinha alguma predileção entre balé clássico e os não clássicos, e desses aí, se for o balé clássico a sua predileção, qual deles você gosta mais, te chama mais atenção? A gente já falou aqui, né, do Quebra-Nozes, você disse, mas antes eu queria ressaltar aqui uma mensagem que Eleonora Greca passou aqui. Diz que você é uma excelente pessoa, uma excelente artista e também pessoa, um grande exemplo. Obrigado, muito obrigado, dona Eleonora Greca, meu amor eterno. Eleonora Greca, para quem não sabe, é minha companheira já de muitos anos, né? Enfim. Mas assim, voltando ao trabalho. Você tem alguma predileção pelo balé clássico ou balés não clássicos? Olha, eu acho que isso é tudo muito de momento, né? A minha formação, ela foi dentro do balé clássico, principalmente do clássico de repertório, né? E trabalhamos muito dentro da dança neoclássica, dita dança neoclássica, que hoje muita gente usa como clássico livre, né? Mas o meu trabalho assim foi centrado, minha formação inteira dentro do balé clássico. E a dança contemporânea entrou dentro do repertório do Balé Teatro Guaíra num momento muito importante de transição, assim, porque as coisas começaram a vir naturalmente dentro da companhia, porque o Trincheiras tinha um viés contemporâneo, neoclássico, digamos, mas um viés mais para a dança contemporânea. Ele amava o balé clássico, mas todos os trabalhos de dança que ele montou para nós tinha uma característica bem muito contemporânea. Então, isso fez com que eu me adaptasse nesse lugar. Mas, sinceramente, assim, se você falar para mim, qual que é o melhor? Eu não tenho. Juro por Deus, assim, eu gosto demais do balé clássico, demais, porque eu acho que o balé clássico é que, na verdade, me deu notoriedade. Né? Os balés de repertórios que eu dancei, que nem eu te falei, né? Como a gente está aqui no Sul, a gente não teve as mesmas visibilidades na mídia nacional como teve Rio, São Paulo e tudo mais. Então, hoje em dia, você fala, é primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Mas é primeiro bailarino do Teatro Guaíra? Teatro Guaíra onde que fica? Né? Fica no Sul. Então, a gente não tem essa conotação de peso e medida, é bem diferente, né? Mas, isso, Vanderlei, isso é muito injusto, porque o Teatro Guaíra, eu estou tendo o prazer de entrevistar alguns artistas do Teatro Guaíra e eu fico muito surpreso com o que produz o Teatro Guaíra, a formação que ele dá para os artistas. E eu, que fui bailarino do Municipal do Rio, eu posso dizer para você, o Teatro Municipal do Rio, apesar de ser mais famoso, não dá aos artistas o que o Teatro Guaíra dá.
Não dá. Sim, nós temos uma formação maravilhosa aqui, sabe? Então, por exemplo, assim, tem muitos artistas nossos, né? Hoje, por exemplo, hoje não, essa semana foi promovido a primeiro bailarino né, do American Ballet, um bailarino que era Daniel, nosso, o Danielzinho, Daniel Camargo. Daniel Já Camargo. ele foi meu entrevistado aqui. Então, um garoto maravilhoso, né? São a família toda de bailarinos, né? São lindos, todos eles são maravilhosos. E para ver que nós temos esse tipo de gente, né? Temos uma bailarina que saiu também aqui, que é a Nayara, que foi. Nayara Lopes, em Pensilvânia, Balé. Isso, Linda, linda, linda. então, quer dizer, saíram daqui do Balé Guaíra. A gente não pode esquecer que Ana Botafogo também, praticamente, quando ela veio da Europa, também saiu do Balé Guaíra. Entendeu? Então, quer dizer, Sim. nós temos grandes bailarinos que foram formados dentro da companhia, né? E a gente, por exemplo, né, voltando em relação ao balé clássico, a minha formação foi dentro dos balés clássicos de repertório, mas um dos trabalhos dentro do balé clássico que eu mais gostei de fazer foi La Bayadère. La Bayadère foi um trabalho muito legal, né? Eu fiz o Vale das Sombras e foi um lugar assim que eu me senti super bem e me deu suporte para mais tarde fazer o Corsário. Né? Então, eu fui crescendo nesse lugar. Claro, daí fiz Quebra-Nozes, fiz Boa, né? Fiz Raimonda, que também é outro estilo, né? É super bonito também. Gisele, difícil. né? Fiz Gisele, fiz também fiz o Lago, né? Completo também. Dentro do Balé Guaíra, tive a oportunidade de fazer coisas dentro do Balé Guaíra e tive oportunidade de dançar completo fora do Balé Teatro Guaíra como convidado também. Então, quer dizer... Quebra-Nozes, eu acredito que o Quebra-Nozes tenha sido uma emoção para você, não? Dançar o Quebra-Nozes? O Quebra-Nozes, ele já faz parte do bailarino, quando você é bailarino clássico, ele já faz parte porque ele te dá possibilidades do homem dançar, principalmente no segundo ato, muita coisa. Sim. Né? Eu fiz a dança árabe, adoraria ter feito a dança espanhola, né? Mas acabei não fazendo, só aprendi e tal, mas eu fiz a dança árabe que eu achava fantástico. O papel principal, ele é muito legal, ele tem uma responsabilidade. Então, o que acontece? E em outros momentos, quando eu dei entrevista, eu sempre falava assim, não adianta... Desculpe, eu quero agradecer a Benedita, que não é só uma amiga, mas também uma jornalista, está aqui, achando ótima a nossa entrevista. Seja bem-vinda, Benedita. Benedita, um beijo, muito obrigado pela sua presença também, deixa eu te agradecer também, né? Tem que agradecer as pessoas que estão aí conosco, que linda. Então, o Quebra-Nozes, ele é um balé fantástico, né? É uma pena que ele é uma pena entre aspas, né? A gente fala, pena é modo de falar. Ele acontece no momento, né, que tem uma história, né, que conta o conto de Natal e tudo mais. Mas para o homem, ele tem muitas possibilidades, né, para gente se mostrar. Principalmente na versão do Balé Teatro Guaíra, né, que nós temos duas versões muito boas. E o homem teve uma presença muito importante no segundo ato, dentro dos vários quadros que o balé proporciona, né? E a música é linda, né? Quem já... A música ela toca você de uma forma que não tem como você não sair do seu eu, né? Eu sempre brinco, e ao mesmo tempo é mais ou menos eu senti que quando eu vou para a cena eu não sou eu. Eu sinto que é um personagem, sempre me senti como um personagem. E se tiver que chorar, vou chorar, se tiver que berrar, vou berrar. Então, eu comecei a aflorar essa coisa mais passional dentro da dança contemporânea. Porque no balé clássico você não pode fazer muito. Talvez em Gisele me deu uma vontade de dar um berro e uma vez eu berrei mesmo, sabe? Eu dancei lá. Mesmo? Porque chega uma hora, a cena, né, em que ela morre, você fica desesperado porque você tem um complexo de culpa tão grande que você não sabe se você é responsável por aquilo ou não, e você não sabe se o Hilarion que é culpado, e você é um turbilhão de emoções, um turbilhão de sentimentos que você não sabe como responder.
Então, talvez um berro seja uma forma de extravasar esse lugar. Então, assim, eu amo balé clássico, né? E o que eu senti um tempo para cá que o balé clássico entrou num lugar muito de malabarismo e não de se contar uma história do jeito que ela tem que ser, né? É verdade. Então, quando eu comecei a fazer júri em festivais e tudo mais, eu sempre pontuava isso. Olha, não precisa tanto, né? Entra mais no estilo. Dava algumas correções e informações, né, para ajudar, né, a famosa análise construtiva, né, que a gente dá para as pessoas pensarem nesse lugar. Mas a gente vê que as coisas evoluíram, estão evoluindo também, né, em relação à apresentação da dança clássica, principalmente, porque os corpos estão mudando, né, mudaram, né, os corpos hoje, um garoto, sei lá, de 15 anos, meu Deus do céu, eles fazem coisas que, sabe, é absurda de ver, né? A técnica, Vanderlei, a maneira de trabalhar. Pode falar. mas, não, eu acho ótimo, eu gosto de ver um bailarino dar 10 piruetas, pernas na orelha, eu gosto desse, entre aspas, exagero, mas acontece que os artistas novos, eles não deveriam se esquecer de que eles estão representando personagens dentro de uma história, a emoção vem primeiro, né? Você citou o Baryshnikov, que tinha muita técnica e também muita emoção. Eu não tive o prazer de ver você dançando, mas você acabou de falar do grito que você deu, Gisele. Esse tipo de coisa não pode ser esquecida, né? E, infelizmente, hoje os jovens, penso eu que por conta de uma orientação aí, talvez meio torta, eles se preocupam muito com o virtuosismo, com a quantidade, não com a qualidade. E com isso perde a arte que está dentro da dança, né? Sim. Mas sabe o que acontece também? É que hoje a grande maioria dos jovens e das escolas só montam fragmentos. Ou é o solo ou é o dueto. Nunca monta o trabalho completo. Então, a grande maioria não sabe construir o personagem, né? A construção de um Uhum. personagem da dança clássica dá nesse lugar que você falou. Tem que ter uma história para se contar. Então, a informação que o jovem recebe para fazer o dueto, ele entra no dueto, opa, eu tenho que fazer uma pirueta? Ah, não, vou fazer 3. Ah, eu tenho que fazer 10 piruetas? Não, vou fazer 20. Então, ele quer, porque ele acha que o virtuosismo é que vai dar o suporte para garanti-lo, né, de uma boa performance. Né? E não é. A performance se dá na construção do personagem. Quando você vê um trabalho completo, aí você vê quem é realmente o artista, né? Então, a gente brinca muito, quem teve a oportunidade de ver, como eu, né, graças a Deus, né, me sinto super privilegiado de ter visto grandes estrelas dançarem, né? O próprio Misha, né, o Baryshnikov, o próprio Nureyev, né, que são grandes estrelas, né? Mas, sabe, o Richard também. Então, quando você olha pessoas que são artistas, você fala assim, meu, esqueça a técnica às vezes, porque você É. é a construção de um personagem que você acaba até esquecendo da técnica. Porque você olha assim, o bailarino. Bom, isso é uma verdade que eu sempre falo. O bailarino constrói a técnica da cintura para baixo dentro de uma sala de aula. Da cintura para cima, o bailarino que tem que construir. É ele que tem que ter o prazer de se mostrar, de se vender. O produto segundo o artista da cintura para cima. Então você vê bailarinas maravilhosas da cintura para baixo, mas da cintura para cima não te vendem, você não consegue comprar. E aí você vê Uhum. bailarinas lindíssimas da cintura para cima com problemas de técnica e você, cara, mas você não vê. Por quê? Porque você vê o artista. Então, a gente está num lugar hoje do virtuosismo, mas essa coisa do artista, eu acredito que é por conta disso. É, esse pessoal não teve, ou não está tendo ainda a oportunidade de construir um personagem do início do Com balé as até o final cinturas, dele. né? Uhum. Vanderlei,
E a sua passagem aí pelos palcos do mundo, né? Você dançou com a Eleonora, você representou o Brasil, né? Eu queria que você Sim. falasse dessa experiência sua fora do país, como é que foi, o que que isso te acrescentou, o que você viu lá. Ó, a minha maior experiência começou quando eu era bailarina da Gulbenkian, né? Como bolsista, eu tive a oportunidade de entrar em alguns trabalhos, porque a Fundação Colossi Gulbenkian é uma fundação super rica em Portugal. Eu diria não, ela é, na verdade, o PIB da Gulbenkian, ela supera o PIB do país, Portugal. E eles, na época que a Gulbenkian estava no auge, né, do seu trabalho artístico, né, com a companhia, eles traziam a cada 2 meses um coreógrafo diferente para montar um trabalho para a companhia. Então, ali foi o meu celeiro de repertório, de ver coreógrafos de várias estirpes, né, trabalhando, né, como o Giri Kilian, Hans Van Manen, Elisa Monte, e aí vai. Tinha até um assistente do Forsyth, do Cunningham, e aí tinha várias pessoas. O Ante Dolin também. Então você vê, são coreógrafos que fizeram história, né, dentro do balé clássico mundial. E aí vendo bailarinos também, né, junto com e aí a oportunidade que eu tinha também de fazer aula na Companhia Nacional, via também o trabalho da Companhia Nacional, que era praticamente clássica, completamente clássica, e a Gulbenkian neoclássica, com trabalhos contemporâneos. Hum, Então esse foi um lugar bacana. E aí eu comecei a pegar um pouco disso e trouxe para o Brasil, e comecei a criar a minha identidade como bailarino, né, dentro do Balé Guaíra, e comecei a ser, como era praticamente naquela época também, pensando nesse lugar, um dos poucos homens na dança, né, mais aqui para a região sul, né, eu tive a oportunidade de ser convidado por vários lugares para dançar, dentro do Brasil e fora. Então, aham. né, Mercosul, né, fui dançar até na Coreia, estive na Coreia do Sul também, Pois pois e aí é, em Portugal, então em Portugal minto. E na França, nesse festival que eu fui representando o Brasil, foi muito curioso, porque nós estávamos no Rio de Janeiro, fazendo a Sagração da Primavera, coreografia do Carlos Trincheiras, e tinha um camarada que foi assistir chamado Jean Robin. Ele era vice-presidente, ou era presidente do Conselho de Cultura da Unesco e tudo mais, e fez o convite por Trincheiras, falou assim, ó, queria ver esse bailarino lá. E o Trincheiras me falou. Eu me inscrevi e tal, e fui. E nessa primeira versão, né, tinham 64 países lá. Se é para colocar uma classificação geral, eu fiquei em oitavo lugar. Né, eu fui até a olha, semifinal. parabéns. E na segunda vez que eu fui, daí eu fui com a Leonora, Aham. e nós fizemos um trabalho, né, um trabalho fantástico, né, uma coreografia do Carlos Trincheiras que chama Interrupto. E para nós aqui no Ocidente, no Brasil, o Interrupto ele tem uma característica neoclássica mais contemporânea, né? Ela é contemporânea, mas como a bailarina ela usava a ponta, a, os jurados entenderam, a grande maioria dos jurados entenderam que era um balé neoclássico que estava fora da categoria, que era dança contemporânea, modalidade, né? Modalidade dança contemporânea. E aí fizeram um convite para nós, assim, olha, para vocês continuarem, seria interessante que a Eleonora tirasse as pontas, para caracterizar a dança Ah, contemporânea, que era o olhar da banca francesa. Então, Zizi Jamel estava na banca, e a Zizi Jamel falou assim, não, eles têm que dançar do jeito que eles têm que dançar. Então, vamos fazer o seguinte, infelizmente, a gente não pode avançar vocês para a próxima etapa, mas nós gostaríamos muito que vocês dançassem novamente esse dueto na ah, final, junto com os vencedores, como o concurso. E nós dançamos como o concurso.
entendeu? Foi Aham. lindo, foi demais. Quer dizer, foi muito mais do que ganhar primeiro, segundo, terceiro lugar. Até porque no fundo Sim. do meu coração, eu acho que essas coisas de competição é, é um olhar, sei lá, sei lá, dessa geração. Eu já sou do olhar da É. arte, né? Eu acho que a dança Sim. não tem o segundo, terceiro lugares. Ela é momento, né? Então, Aham. eu vejo a dança mais com o coração do que pensando numa medalha. Nunca pensei nisso. Mas, enfim, eu sei que a cultura brasileira, praticamente, é que para dar visibilidade ou para dar uma certa categoria para as escolas, eu tenho uma bailarina que ganhou primeiro lugar no lugar, entendeu? No festival X. Mas assim, é, lá em Paris, quando nós recebemos esse convite, foi maravilhoso. Aí quando eu virei para a Nora, disse, Nora, olha, eles estão convidando a gente para ir dançar na final. Nossa, não precisou mais nada, entendeu? Foi Aham. um prêmio lindo, né, que a gente recebeu. E o que a Zizi Jamel falou foi o seguinte: nós queremos ir com esse sentimento, com essa sensação desse trabalho para nossas casas. Nós queremos ir embora com Olha. esse trabalho. Então, entendeu? São coisas que não tem como a gente não guardar eternamente, né, dentro da gente. E Sim. aí o que que acontece? Quando a gente agradece, depois tem o final, tal, sobe no palco muita gente que você, caramba. E assim, gente que estão lá representando os países dos bailarinos. E não tinha ninguém no Brasil. Entendeu? Ninguém É. no Brasil. Então eu falava assim, cara, mas tudo bem, toca o barco, né? Segue o baile. É. Então, no primeiro concurso que eu fui, é, a princesa Caroline de Mônaco estava lá com o marido dela no palco. Então, quer dizer, Aham. aí, por exemplo, no primeiro que eu fui também, a semifinal que eu fiquei em oitavo lugar foi na Ópera de Paris. Então, quer dizer, meu, é um lugar, sabe, que é um palco da dança mundial, entendeu? E assim, eu sou muito. Agora que eu estou começando, entre aspas, me entregar para as mídias, né? Ah, Até. Acho que no começo do ano eu nem sabia o que era Instagram. Não, nem estava em Insta, nem sabia o que era Instagram. Tá? Eu entrava no Facebook e parei de entrar no Facebook praticamente desde 2016. Eu entro muito raro, assim. Eu entrava muito em 2016, mas para dar notícia do Jair Moraes, que estava internado, que era uma bailarina que eu fiquei cuidando um tempão no hospital, né? Fiquei acompanhando aham. ele, né? Muito tempo, 6 meses. Então eu entrava mais para dar notícia sobre ele, né? Tal. E eu, depois disso, eu acabei meio que me abandonando no Face, me abandonando nas outras coisas. E aí, sempre quando eu vou para festivais de dança, professor, qual que é o teu Face? Hã? Professor, qual que é Ah, o teu Insta? Hã? Então, mas e todo mundo me cobra. Mas o que que você está fazendo fora da mídia? O que que você não está nesse lugar? Hoje em dia está todo mundo lá. Então, assim, eu acabei me ocupando com outras coisas, né? A gente vai para outros lugares, né? Mas, assim, em Portugal, aliás, Portugal, né? Dancei em outros lugares, França, até Uruguai, Uruguai, enfim. E cada lugar tem uma história para contar. Então, se eu pegasse, né, particularizar cada lugar, a gente vai ficar aí um bom tempo, né? A dias. noite toda Dias e conversando, né? dias. Porque tem muita história para contar. Vanderlei, para um menino que vendia jornal, que história linda, né? Não, amém, aleluia. Você sabe Olha, que, eu assim, queria fazer uma. Ah, por favor, diga. você sabe que as pessoas falam assim, tá, mas como que você construiu essa história toda assim? Construí com meus anjos terrenos e meus anjos etéreos.
Não, todo mundo, assim, eu acho que a gente tem um anjo da guarda que nos protege, né, que está o tempo todo com a gente. Ô, Mas nós temos Vanderlei, muitos me anjos desculpe, terrestres. você está perdão te interromper, você está recebendo aqui de Eloá um grande elogio. Olha, parabéns pela sua garra e determinação, amei te conhecer. A Muito Eloá, ela mora obrigado. aqui no estado do Rio de Janeiro. Ah, que linda, que bom, obrigado. Então, assim, eu sempre acho que a gente tem os nossos anjos, né? Mas também cai naquele lugar chamado grande ator Charlie Chaplin. Ninguém constrói nada se não tiver 99% de trabalho, né? Um de inspiração e 99% de trabalho. E aí é por aí. Eu trabalhei bastante para chegar nesse lugar. E eu não cheguei Sim, mais, né? Eu não cheguei mais na onde eu gostaria de chegar. Até não é nem por falta de vontade, é talvez por não ter instrumentos hoje, aliás, que não tinha lá no passado, né, que ajudam a dança. Por exemplo, hoje você tem método de Pilates, que ajuda muito na dança. Hoje você tem, né, tem Reiki, que ajuda muito na dança. Yoga ajuda na dança. Então, na época que eu fazia dança, 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 dança. Não usava dessas outras técnicas, né? Não tive oportunidade de ter isso naquela época para melhorar o meu desempenho. O meu desempenho eu melhorava na base da repetição, né? Das é. condições que eu tinha Uhum. e da repetição. É isso que era o nosso cotidiano. Mas hoje você tem instrumentos, né? É, mecanismo de melhorar a tua performance, né? E aí nós É. tínhamos aqui no Paraná um coreógrafo que foi diretor do Balé Guaíra há muitos anos também, acabou falecendo aqui, famosésimo, por sinal, que é Yuri Chapelevski. É. E Yuri Chapelevski, foi bailarino das antigas, dançou com Nijinsky, parte dos balés russos, né, balés do Diaghilev, e numa turnê pelo Brasil, ele acabou ficando na Argentina e depois veio parar aqui no Paraná. Ficou, né, no Balé Guaíra um tempo, e eu sempre conversava com ele na sala de massagem. Nós tínhamos um massagista aqui, que era o Nino Lorenzetti, fantástico. E ele Uhum. sempre ia lá, né? Ele morava aqui do lado do Teatro Guaíra, saía com o seu cachorrinho ali, e ele sempre ia lá conversar, e nós sempre conversávamos. E ele falava assim para mim assim, ó, bailarino tem que correr, bailarino tem que fazer remo, bailarino não pode ficar na Olha, sala de aula. Bailarina tem que fazer muito remo. Tem que correr, fazer remo. E aquilo ficou na minha cabeça. Daí ele fazia isso. Não tem fotos, meu Deus do céu. Eu só fui dar, entre aspas, o devido valor para o Chapelevski quando eu estava em Londres e abri uma revista do Cedar Wells, e aí tinha uma fotografia dele no Príncipe Igor. É um cara, meu Deus, lindo, divino. O cara era. E aí, estava aqui do nosso lado, ninguém sabia dele, a história dele. sim. O Trincheira sabia, os mais antigos sabiam, mas nós, novos na época, a gente não tinha a real noção da importância que esse homem era no mundo da dança. E aí, É a graças a questão da Deus, eu tive memória, essa né? oportunidade. A memória, a memória que não é cultivada, infelizmente, né? Pois é, e aí eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conversar bastante com essa pessoa, né? E tanto é que Aham. eu fui uma das últimas pessoas que ouviu vivo, né? Ele recebeu, porque foi assim, a Tatiana Leskova veio montar um trabalho para nós, que era Bodas de Aurora. E era muito Uhum. amiga dele, conheceu ele na juventude, dançou com ele também. E a Tatiana sabia onde achar uma bailarina chamada Irina Baranova, que tinha sido muito tempo partner dele, e que escreveu uma carta para ele. Ele já estava assim, eu li essa carta para ele, acho que foi aqui um mês antes dele falecer. Eu fui lá, ele morava num lugar, num quarto muito minúsculo, e bebia muito, naturalmente, era sozinho e tal. Então, assim,
A vida pronta, Não, né? Vanderlei, você sabe por que que eu me emocionei? Porque ele estava sem camisa, sentado, com uma toalha, e do lado tinha um monte de ossos de galinha, sabe? Um monte de ossos, que ele dizia que era a escultura dele. Era a escultura da vida dele, estava ali. Então, aqueles ossos de galinha representava a vida dele. Foi um momento triste, claro, né? E ao mesmo tempo um momento assim de alegria dele saber, né, da Irina Baranova através dessa carta. uhum, E então assim, cara, eu fiquei maravilhado de ter participado desse breve momento, sabe? Assim, sim, mas enfim, assim como ele, né, tiveram pessoas fantásticas dentro do Teatro Guaíra, né, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, né, e viajar juntos, né, que o próprio Trincheiras, né, eu devo muito minha carreira ao Carlos Trincheiras, que foi a pessoa que conseguiu a bolsa para mim para morar em Portugal. Eu morei inclusive na casa dele, né, no apartamento que ele uhum, tinha lá. Enquanto ele estava aqui, eu estava lá cuidando do apartamento dele. Então, assim, é aquilo que eu sempre falo, né? A minha carreira se construiu protegida pelos meus anjos terrestres, né? Tive muitos anjos na minha vida. Vanderlei, nós não temos muito tempo e eu queria tocar em dois assuntos aqui. Primeiro, te agradecer por falar desse professor, né, que foi do Diaghilev, enfim, é uma maneira aí de resgatar a memória. Eu queria tocar num ponto aqui. Você é bacharel e licenciado em dança, né? Sim. E eu queria saber onde que essa formação teórica lhe acrescentou, enquanto artista, enquanto profissional. Você acha que lhe acrescentou muita coisa? Não? Como é que é isso para você? Olha, acrescentou bastante. Muito, muito, de verdade. Eu acho que quando você entra na academia, você consegue ter um outro olhar que não é só prático e que te completa. E eu senti a necessidade de entrar para a academia, não só por ter um diploma, não, mas é para conhecer mais da profissão, para saber como ela é, a parte teórica, é, por exemplo, a história da dança mundial, como que ela se construiu, como foi essa transição dos balés, né, de Nover, né, os balés de repertório, a dança clássica, né, na época do romantismo, no classicismo, no modernismo, como que isso se modificou, né, em relação ao tempo. Então, isso me ajudou demais na minha formação. Tanto é que isso acabou Uhum. me levando até para dar aula na faculdade, né, na universidade, na PUC aqui, exatamente por conta disso. Então, essa bagagem me ajudou demais na história da dança e na formação, e tentar entender um pouco, em termos de dança, como que ela se formou no mundo, né? Essas vertentes todas. Eu acho que a academia me ajudou muito. Eu acho assim, entrar para a faculdade, mesmo temporão, foi maravilhoso. E eu acho que foi muito proveitoso, porque quando você entra mais maduro na faculdade, você já sabe, você já consegue entender o mecanismo. Então, como eu já tinha esse conhecimento na prática, então a parte teórica foi um pulo, né? Sim. Eu acho que é super necessário. Qualquer bailarino, não precisa nem entrar na faculdade, mas eu acho que todo bailarino tem que ir buscar informação teórica. Ah, Conhecer sim. quem é quem, Aí, sabe? sim. Aí a gente entra numa questão aqui. Você recebeu um troféu chamado Fenda For, correto? Fendafor. Em Fortaleza. Isso. Sim, Então, por responsabilidade cultural. Aí eu lhe sim. pergunto, para você, Vanderlei, qual a responsabilidade de um artista? Ó, eu comecei a tomar noção dessa no mundo da dança e da formação, Hum, vamos colocar assim, por um político. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, uns 10 anos atrás, eu já questionava isso, né, dentro do meio político aqui do Paraná. Por que que as pessoas que assumiam o Teatro Guaíra, a direção do Teatro Guaíra, não a direção do balé,
eram pessoas que não tinham nada a ver com dança. Eram pessoas que não tinham nada a ver, às vezes, com arte. Né? Aham. Não entendiam, estavam lá. E aí, quando eu começava a questionar isso politicamente, alguns políticos falavam assim, até secretário, falavam assim, não tem ninguém do mundo das artes que se prepara para assumir esses lugares. A invoca quem tem. Ah, é sim? Então tá bom. Daí eu comecei a entrar nesse lugar. Eu fui para o lado da política para nos ajudar aqui. Porque eu comecei a entender que tudo passa pela política. Né? E quando eu falo de política, não é essa política partidária. A política, isso que nós estamos fazendo aqui já é uma política. Né? A nossa conversa de falar sobre esse mundo é uma forma de política. Então, tudo na vida passa pela política. A nossa vida, no dia a dia, passa por esse lugar. E eu comecei daí a entrar para a vida partidária e comecei a fazer política partidária em defesa da cultura para defender a nossa classe. Então, lá atrás, eu acabei saindo candidato a vereador porque eu achava que é só lá que eu ia conseguir mudar as políticas culturais, as ações do lado de cá e contribuir para isso. Então, eu comecei a entrar nesse lugar. Hoje, eu tenho um espaço dentro da política por conta disso. E eu uso isso ao favor da cultura. Então, eu ajudo muito, principalmente na área da dança, eu ajudo muito grupos, academias a fazerem projetos. Né? Como que se faz um projeto para usufruir das leis de incentivo, por exemplo? Né? Já ajudei várias academias, vários grupos aqui de Curitiba a entrar em projetos, a ganhar projetos, a entender esse mecanismo que eu aprendi do lado de lá. Então, essa responsabilidade que me cabe, eu estou procurando estar nesse lugar para isso, né? Para a gente tocar o barco e abrir esse espaço. Por exemplo, por eu estar do outro lado um pouco com essa coisa, essa visão, eu consigo abrir espaço para que grupos às vezes possam utilizar espaços públicos para fazer espetáculos, né? Então assim, e é isso, infelizmente, né? A gente tem que estar lá. E eu pretendo e acabei fazendo um curso também de gestão, exatamente para entender um pouco mais esse mecanismo. E estou trabalhando, né, para futuramente trabalhar com gestão nessa área da cultura. E eu acho que está dando resultado. Né? Eu já consegui muita coisa, eu fico feliz de ter ajudado muita gente nesse lugar. Então, a minha responsabilidade, eu acho que está nesse lugar também. Né? Claro, dentro da filantropia, dentro de organizações sociais, eu já doei muita coisa também para organizações sociais, né? Principalmente organizações que trabalham com criança que esteja em situação de vulnerabilidade, né? E principalmente instituições que trabalham com dança, né? Então, já doei materiais, também já dei curso, já abri portas para ir. Então, quer dizer, eu procuro fazer esse trabalho social quando eu tenho esse tempo e sempre quando eu sou solicitado. Né? Então, agora nós estamos num momento turbulento, né, da política aí. Pode falar. Isso. Responsabilidade social é uma das atribuições da arte, né? Eu penso assim também. Sim, eu queria muito agradecer a você, mas eu queria aqui dizer que Eleonora lembrou que a sua filha está aqui te assistindo, entrou aqui, não sei se ele está... Não sei se ele está, o Rafael, um aluno meu, também estava aqui, Lise agora está te cumprimentando, Lise Oliver. Né? Que delícia. Olha, meu querido, o nosso tempo acabou, é o Instagram que coloca, que determina esse tempo de 1 hora, então, para que a gente não seja cortado, né, eu quero aqui, antes dessa 1 hora, te agradecer profundamente. E é incrível como é evidente que teríamos mais o que falar, muito mais, mas eu acho que foi enriquecedor. Muito obrigado, Vanderlei, e muito sucesso para você. Tá? Amém, eu, enquanto artista, eu agradeço muito toda essa sua atuação, porque acaba reverberando para todos nós. Muito obrigado, viu? Parabéns. Com certeza, com certeza. Mas é aquela hora de coisas que a gente ama, passa muito rápido, né?
Quando a gente fala das coisas que a gente gosta, que a gente toca o nosso coração, voa demais. Voa. O tempo eu acho que já tá voando, né? O nosso calendário, você olha, hoje é sexta-feira. Não, putz, já acabou, já é segunda-feira da outra semana. Pois é. É muito rápido. É. Fico feliz Meu assim. querido. Ó, deixa só para finalizar, eu quero agradecer muito, sabe, pela oportunidade, naturalmente, agradecer teu carinho, o teu convite e mais uma vez parabenizá-lo por esse programa, por esse projeto, pela sua persistência, né, de continuar com esse trabalho, que é maravilhoso esse resgate, né? Eu já vi outras entrevistas que você fez, eu acho que cada um contribui um pouco, cada um conta um pouquinho da sua história, deixa um fragmento, né, da importância que é a nossa arte na vida das pessoas. Né? Eu sempre falo que a dança ela não é importante, ela é necessária para a vida humana. Né? Então, é isso, sabe? Agradecer sempre por tudo e, né, mais uma vez, a oportunidade. Sinceramente, fico muito feliz. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu fico meio envergonhado, mas muito obrigado. Um abraço para você, viu? Beijo. Tchau, querido. Obrigado a todas as pessoas. Um beijo para todas as pessoas que estavam aqui, né? Beijo para todo mundo. Sim, obrigado. Muito obrigado a todas elas. O baile segue. Tchau, tchau. Segue.